Eu nem acredito que eu finalmente estou falando isso, mas seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu me chamo Sara, sou estudante de psicologia do último semestre e sou estagiária em psicologia clínica. Então nós vamos conversar muito aqui sobre terapia de aceitação e compromisso, sobre psicologia comportamental, hábitos, regulação emocional. Então, se você se interessa por esses assuntos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos conteúdos que virão. Talvez você se pergunte, assim como eu me perguntei, por que um canal no YouTube? E há um tempo já eu crio conteúdo sobre psicologia e saúde mental no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, eu vou deixar na descrição. Mas eu senti essa necessidade, às vezes, de aprofundar e poder desenvolver mais sobre certos assuntos. E quando eu pensei na plataforma, que eu poderia conversar, assim, por vídeo, mais diretamente, e poder falar sobre psicologia de forma, assim, mais delongada, foi aqui, foi no YouTube. E o título e o assunto desse primeiro vídeo faz muito sentido com a estação atual da minha vida. Eu já contei pra você que eu estou me formei no final do ano, mas tem outra grande novidade que aconteceu há um tempo, foi que eu me casei, né? Me casei com a amor da minha vida. E é uma fase que veio acompanhada de muitas mudanças, desafios e aprendizados. E eu queria compartilhar, talvez, o principal aprendizado que eu tive dessa fase com você nesse vídeo hoje. Se tem algo que foi uma virada de chave pra mim nesse contexto de mudanças, foi entender que eu poderia me preparar o máximo possível, mas tem certas coisas que só a prática e a experiência vão te ensinar. E talvez esse é o conselho mais importante que você vai aprender sobre como lidar com mudanças, como lidar com algo novo. Pouco tempo antes de casar, eu lembro que algumas noites eu me via tomada pela ansiedade de ficar pensando como que eu vou lidar com uma nova rotina, ou como que eu vou lidar com tarefas que antes eu não fazia, aprender a fazer algo do zero. E tem uma coisa que eu gosto de fazer quando eu me vejo tomada pela ansiedade, é olhar para trás, olhar para cenários parecidos, para situações parecidas pelas quais eu passei e ver o que que deu, como é que eu consegui lidar com aquilo, porque muitas vezes é isso que a sua mente e a ansiedade te dizem, você não vai conseguir lidar com isso. E eu olhei pra trás, eu olhei pra outros desafios que eu tive. Claro que nenhum deles foi parecido com construir uma vida a dois ou casar, mas eu olhei pra outros desafios que eu tive na minha vida, que eu tive o mesmo pensamento, eu não vou conseguir lidar com aquilo. E quando eu olhei pra trás, eu percebi algo. Eu aprendi muito no processo. E eu quero te contar uma situação pessoal que aconteceu, que exemplifica muito essa situação e que me deu a ideia dessa reflexão desse vídeo. Certo dia eu estava cozinhando aqui em casa e eu vou abrir o parêntese para dizer que eu gosto de cozinhar. É algo que eu acho assim muito relaxante pra mim, só que eu sempre me rotulei enquanto pessoa que sou péssima na cozinha, que eu não sei cozinhar, eu sempre errava, eu poderia seguir a receita ao pé da letra, mas alguma coisa saía errado. E aí nesse dia eu fui inventar de fazer um macarrão com filé. Eu tava de saco cheio, gente, eu sempre pego a receita, olho a receita várias vezes. Só que nesse dia eu tava sem tempo, eu tava sem saco. E falei, quer saber, eu vou fazer da forma que eu acho, que é, vou pegar o que eu já fiz antes, da forma como eu fiz antes e mudar o que eu acho que precisa mudar. E vou sentindo aqui o feeling da receita. E para minha surpresa, modéstia à parte, foi o melhor macarrão que eu já fiz. O que um macarrão tem a ver com esse assunto que a gente tá conversando? Com essa história, eu quero te ajudar a entender o custo que é se apegar a receitas de bolo. Na psicologia comportamental tem um conceito que é o de comportamento governado por regras. E assim, de forma bem geral e introdutória, é quando nós agimos exclusivamente em função de regras, de conselhos, de ordens. E isso por si só não é algo negativo. Quer um exemplo? Você não coloca o seu dedo na tomada e você não precisa colocar o seu dedo na tomada para saber que você vai se machucar. Porque alguém veio antes de você e falou, olha, se você colocar o seu dedo ali, vai dar muito ruim. Então ouvir o conselho, as regras e as experiências de outras pessoas pode ser muito importante no seu processo, mas acima de tudo, você precisa estar sensível e flexível à sua experiência, ao seu contexto e às suas necessidades. A verdade é que muito do movimento é a gente olhar com cautela para a regra, para o conselho de outra pessoa, ao mesmo tempo que a gente está aberto a aprender com a nossa experiência, com as nossas tentativas, com os nossos erros. E, gente, tem algo muito lindo que acontece quando a gente se expõe ao processo de aprender na experiência. A gente também aprende a variar o nosso comportamento a partir do que a experiência nos pede. Fica um pouco complexo isso, né? Tá, vou destrinchar aqui. Eu vou pegar de novo o exemplo da minha receita de macarrão.
Toda vida que eu ia fazer a receita e eu não tinha um ingrediente ou eu não tinha a quantidade exata do ingrediente, não tinha aquele ingrediente exato que a receita pedia, eu não fazia a receita. Porque na minha cabeça ia dar muito errado. Se eu não seguisse ao pé da letra o que estavam me pedindo ou o que era proposto, ia dar errado. E no belo dia que eu resolvi fazer a receita com o que eu já sabia, com o que eu tinha em mãos, eu fiz algo muito melhor do que eu esperava. E esse foi o maior aprendizado pra mim nessa nova fase. Isso não significa que eu fui curada de todos os meus medos, das minhas inseguranças, da minha ansiedade. Não significa que de vez em quando eu não mando um áudio pra minha mãe perguntando: mãe, como é que eu faço isso aqui? Algo muito bobo. E também não significa que eu não erre mais, mas que fazer algo novo requer coragem. Mesmo você não tendo a quantidade exata, mesmo você não tendo tudo o que você acha que você precisa ter. E para resumir o nosso papo, meu primeiro conselho para você que precisa lidar com um contexto de mudanças ou com algo novo, você precisa ter a vulnerabilidade e a coragem para aprender durante o processo. E quando eu falo sobre aprender no processo, eu não estou falando ir completamente despreparado, tá? Mas aprender a reconhecer quando você já tem o suficiente em mãos. E aí eu te faço outra pergunta: será mesmo que você não tem o suficiente em mãos? Ou você tem olhado para si mesmo como uma métrica inalcançável de comparação, de perfeccionismo? A segunda coisa que eu quero que você entenda é que a sua experiência, ela é única. Escutar os conselhos de quem veio antes de mim, de pessoas que eu valorizo ou de pessoas que fazem melhor do que eu, é muito importante, pode me ajudar muito durante o processo. Mas você, acima de tudo, precisa estar sensível ao seu contexto e à sua experiência. Entender o que está faltando, o que tem de mais, no que você precisa se dedicar, o que precisa mais da sua atenção. E isso requer você estar atento ao processo. Voltando ao exemplo do meu macarrão. Na hora de fazer o molho, eu sempre usava as quantidades exatas, mas nesse dia você já sabe que eu não estava seguindo a receita. Então eu ia simplesmente percebendo. Quando eu via que ele estava líquido demais, eu adicionava um ingrediente, ou não, ele estava grosso demais, eu já adicionava outro ingrediente. Isso requer atenção, isso requer sensibilidade à minha experiência, ao que estava acontecendo. Não tem como eu saber disso, não tem como eu perceber o que está faltando, o que tem de mais se eu não estiver atento à minha experiência. E sendo bem sincera, se você nunca fez isso antes, ou se você fez poucas vezes, é bem provável que você comece sendo ruim, que você comece errando bastante. Isso é pra ser um consolo pro seu coração, tá? Lembra que eu te falei que um dos maiores presentes de se expor à prática, de se expor à experiência, era a variabilidade comportamental, era você estar sensível ao seu contexto e entender o que você precisava mudar, quais estratégias você está utilizando que não está dando certo, ou quais estratégias que estão funcionando super bem. Muitas vezes nos apegar demais a certos rótulos é o maior inimigo da nossa variabilidade comportamental, é o maior inimigo de estar atento à nossa experiência. E a terceira coisa que eu quero que você entenda é que entrar em algo novo muitas vezes requer de você deixar algo para trás. E eu sei que quando a gente fala sobre deixar algo para trás, a gente imagina pessoas, imagina objetos, imagina bens, mas não só isso. Eu queria te dizer que você também vai precisar deixar os seus rótulos para trás. E no meu caso foi o rótulo de falar: eu sou péssima na cozinha. Não adianta o que eu faça, o tanto que eu pratico, eu sou péssima na cozinha, nada vai mudar isso. Isso muitas vezes me impediu de arriscar algo novo, porque eu sempre previa o mesmo cenário, o mesmo resultado, que vai dar ruim. Se eu tentar algo, pela minha experiência no olhômetro, vai dar ruim, porque eu sou péssima nisso. E tentar algo novo, arriscar uma nova receita, me exigiu deixar um pouquinho de lado o meu rótulo de ser péssima na cozinha. E me questionar: e se dessa vez foi diferente? E se vier algo bom disso? Mas eu queria te dizer que para você enfrentar um contexto de mudanças ou viver algo novo, muitas vezes você vai precisar deixar de lado, deixar para trás esses rótulos. E talvez deixar que a experiência te diga se esses rótulos fazem sentido ou não, se eles são 100% verdadeiros ou se eles variam. Às vezes você é boa na cozinha para fazer algo, mas para fazer outra coisa você já não é boa. Eu acho que o que me deu mais esse insight no dia que eu fiz esse macarrão foi quando meu esposo falou assim: talvez acho que esse foi o melhor macarrão que eu já comi. E eu fiquei, caraca, minha mente me falando o tempo inteiro que eu era péssima nisso, que eu não conseguiria fazer isso, que ia ser um desastre. E o que a experiência me disse foi: você fez algo muito bom. E eu queria te encorajar nesse vídeo, se você vai viver uma nova estação, se você está se preparando para algo novo,
e não se sente 100% preparado para isso, esteja aberto para entender que certas coisas você só vai aprender durante o processo. E deixe por alguns minutos os seus rótulos de lado. Questione eles. Se dessa vez foi diferente e se vier algo novo disso, quais estratégias que eu utilizei que não deram certo, mas quais estratégias eu utilizei que deu certo, para acolher o fato de que você pode se preparar, você pode estudar, você pode buscar conselhos, mas algumas coisas somente a experiência vai te ensinar. Você precisa ter coragem e a vulnerabilidade de se expor ao processo, de se expor à experiência, se você quiser aprender isso. Eu sei que a sua mente e os seus pensamentos provavelmente já te dizem algo, eles sempre falam alguma coisa, mas abra um espaço aí para entender e para ouvir o que a experiência tem a te dizer. E eu estou me abrindo também na experiência desse canal. Meus pensamentos me falaram que talvez eu não tinha muito jeito para isso, ou que eu não tinha muito o que falar, mas eu estou me abrindo à experiência, me abrindo aos meus objetivos e valores e ver o que vai dar. Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo e testemunhar essa nova estação. Queria que você comentasse também como que essa reflexão chegou até aí, como que você lida com o contexto de mudanças, com algo novo, se isso fez sentido para você e o que você gostaria de ver por aqui também, outros conteúdos. E é isso, eu te convido a você se inscrever aqui no canal para você receber os próximos vídeos. Me siga também no Instagram, que eu estou por lá. E eu te espero para tomarmos um chá juntinhos no próximo vídeo. Tchau, tchau!